finalmente confirmado que o Dragon é um ex-marinheiro. Mas a Ginny realmente é a mãe da Bonnie ou ela pode realmente ser a mãe do Luffy? Será que o Dragon deu aquela talaricada no seu grande amigo? Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui e se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei trazendo as minhas considerações sobre o capítulo 1097 de One Piece, um ótimo capítulo com vários pontos pra gente comentar. Estamos próximos do capítulo 1100 e o Oda pode estar guardando uma bomba pra esse capítulo aí. Mas antes, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora lá pra esse vídeo maravilhoso. A gente pode ter certeza que um capítulo de One Piece é bom quando até a capa casa com o que vai aparecer no capítulo, que é o caso dessa capa do capítulo 1097, que é o Kuma, a Ginny e aquelas duas crianças que jogaram pedra no Kuma quando eles eram crianças, agora que se tornaram amigos deles. E o Kuma tá pescando. E aqui a gente tem um ponto interessante que é, o Kuma e a sua raça de bocaneiros, eles eram seguidores do deus do sol Joy Boy. E na camisa lá do Kuma a gente tem um solzinho, pode ser ali o início da sua pata, ou o desenho da sua pata, ou de uma pata. Mas eu prefiro imaginar que é o desenho de um sol na sua camisa, representando que ele realmente é da raça dos bucaneiros e seguidor do deus do sol, Nika. E é isso que essa capa aqui quer nos dizer, e essa capa aqui foi bem interessante. Mas o capítulo já se inicia há 8 anos depois do incidente de God Valley, há 30 anos atrás. Porque o Kuma virou um pastor, ele passou a viver na verdade no reino de Sorbet, e todo esse tempo lá ele acabou se tornando um pastor, que agora ajuda as pessoas, os velhos da ilha, com seu poder de Akuma no Mi. Ele usa sua Akuma no Mi para aliviar as doenças e dores dos velhos, só que são doenças e dores leves, ele faz e alivia a dor dessa rapaziada aí. Tanto que todo mundo batizou a sua mão de mãos milagrosas. É mais um adjetivo que alguém dá para a patinha do Kuma ou para o seu poder. Lá, quando ele libertou 500 escravos, o Ivankov chamou de mãos da libertação. Agora são mãos milagrosas. É o Oda dando mais ênfase para o poder do Kuma e como esse poder é bastante interessante e caberia muito bem no bando dos Chapéus de Palhas. E a gente pode imaginar isso porque tem diversos fatores que ligam essa fruta, além dos que o Oda deu durante esses últimos capítulos, tem vários outros fatores que ligam essa fruta ao bando dos Chapéus de Palhas. E eu acredito que a ideia inicial do Oda era realmente que essa fruta fizesse parte do bando, seja com o Kuma entrando para o bando de alguma forma, e isso não é algo que não poderia acontecer, porque a gente tem o Jinbe, que também era um Shichibukai, acabou entrando para o bando, ele é até mais velho que os outros membros do bando, menos a Robin, eu não sei ali mais ou menos, não lembro na verdade qual é a idade do Jinbe, mas caberia muito bem o Kuma entrando no bando também, e muito disso está relacionado à sua raça, que foi revelada recentemente, e à sua Akuma no Mi, cujo Goro-A-C completa os números de 0 a 10. Os Mugiwaras, as suas Akuma no Mi, eles completam uma sequência de números de 0 a 10, mas fica faltando dois números, que são o número 2 e o número 9. E a Nikkyu no Mi, ela completa essa contagem. Então, desde o início, a gente poderia imaginar que o Oda queria fazer o Kuma entrar para o bando dos Chapéus de Palhas. Mas o engraçadinho acabou adivinhando esse Goro-A-C que o Oda fazia e ele abandonou essa ideia. Seja o Kuma entrando para o bando dos Chapéus de Palhas, ou então a Nikkyu no Mi parando nas mãos do próprio Franky. Tem teoria sobre isso, até quando ele usa seu canhão. Antes do time skip, mostrava o desenho de uma patinha ali, eu posso colocar na tela para vocês. E tudo isso indica que o Kuma poderia vir fazer parte do bando dos Chapéus de Palhas. Mas como o Oda deve ter abandonado essa ideia depois que um fã descobriu, acredito, ou isso dá mais pontos para que a Bonnie, como sua filha, e aquela que herdou seu propósito, possa entrar para o bando dos Chapéus de Palhas e fazer aquilo que o Kuma não conseguiu fazer, ou ter aquela relação que o Kuma nem teve com o Nika, deus do sol. E era o que ele realmente queria fazer quando era criança, ou ter um poder que fazia tudo aquilo que o Deus do Sol fazia, que era libertar os escravos. Ele acabou conseguindo seu poder, a Akuma no Mi não vai entrar pro bando dos Chapéus de Palhas. Até o momento a gente não tem indícios, mas a filha do Kuma, aquela que vai herdar o seu propósito, pode entrar pro bando dos Chapéus de Palhas. Agora voltando pro capítulo, a gente tem que o Kuma só ajuda os velhos durante os domingos, ou só nos domingos. Mas eles querem, ou queriam que fosse durante a semana inteira, que o Kuma ajudasse eles com diversos problemas que eles têm durante a semana.
mas ele só ajuda durante os domingos, e essa parte aqui é muito importante para o que a gente vai ver ainda mais para frente nesse capítulo. Só que a Ginny aparece pistolaça ou full pistola, dizendo que eles só podem ir no domingo. Nenhum outro dia o Kuma não vai atender, até porque ele não cobra e não recebe nada em troca em relação a curar essas pessoas. Aqui o Oda revela a aparência da Ginny 8 anos depois, com 21 anos. E essa Ginny que a gente vê, o que aparece aqui um pouco mais velha, ela se parece muito com aquela mulher que o Oda desenhou no início de um dos capítulos quando o filme Red estava prestes a sair, ou como preparação para o filme Red, onde nós temos essa mulher segurando um bebê que a gente imagina ser o Luffy. A gente tem ali o bando do Shanks mais jovem, com a Uta criancinha também, só que um pouco mais velha que aquele bebê. E aí, se vocês repararem, as mechas são parecidas, tem um pontinha do cabelo pra cima. Eu vou botar as duas imagens, uma do lado da outra, pra vocês verem, e elas se parecem muito. E esse aqui é o primeiro ponto que pode comprovar que a Ginny realmente é a mãe do Luffy. Mas a gente tem mais pontos à frente nesse review, e lá no final eu posso dizer, ou eu vou dar o resultado se ela realmente pode ser ou não a mãe do Luffy. Aqui a Ginny reclama com os velhos porque eles se aproveitam do Kuma, e o Kuma, como eu já falei, não recebe nada em troca. Mas os velhos só gostam também da presença do Kuma. Só em ver ele, eles já se sentem felizes, mesmo que o Kuma não vá curar ninguém naquele momento. Eles também falam sobre como o novo rei, que é do reino de Sorbet, é um rei ruim, um rei tirano, que faz até pessoas doentes terem que trabalhar para pagar tributos, mesmo que elas não consigam. E se eles não pagam, eles são presos, mortos ou até vendidos como escravos. Enquanto isso, o próprio rei tem escutas, parece que em todo o reino, porque ele escuta o que esses velhinhos estão falando e ele acha bom. Ele acha que ser um rei tirano é uma coisa boa e se sente feliz com isso. Só pra gente ver o quão lixo ele por se tornar ou tá se tornando tão próximo dos Tenryubitos, como também é falado durante esse capítulo aqui. Só que um dos momentos mais impactantes desse capítulo aqui é quando é revelado que o Kuma ele tem que absorver todas aquelas doenças, dor e sofrimento das pessoas que ele retira. Ele tem que absorver tudo isso, ou alguém tem que aguentar absorver tudo aquilo. Porque senão, toda essa dor e esse sofrimento, doenças voltam para as pessoas e é como se o Kuma não tivesse curado ninguém. Então ele tem que absorver todo esse dano e isso dá um peso muito maior para o sacrifício do Zoro pelo Luffy lá em Thriller Bark. Porque o Zoro aguentou toda aquela massa, aquela bolona de dor e danos que o Luffy levou. O Zoro aguentou tudo aquilo ali. E se o Zoro não tivesse aguentado ou tivesse morrido, muito provavelmente aquela bola não teria sumido, né? Porque eu acho que não conta dano em um corpo morto, não tenho certeza. Só tô aqui jogando ideias. Mas se o Zoro não aguenta todo aquele dano, parte dele ainda voltaria para o Luffy. Acredito que sim. E o Luffy também demoraria mais para se recuperar. Então dá um peso até maior para aquele sacrifício do Zoro lá em Thriller Bark. A Ginny, por sua vez, ela só pode chorar enquanto vê que o Kuma tá tomando todo aquele dano. E daí é que vem a sua raiva. Porque os velhinhos não sabem que o Kuma faz esse sacrifício por eles. Porque se eles soubessem, eles parariam de ir pedir pro Kuma para tirar aqui uma dor nas costas, alguma gripe ou alguma coisa do tipo. Eles não iriam atrás do Kuma se soubesse que tudo ele tem que absorver. Então ela fica com raiva deles e só permite que ele ajude ou cure as pessoas aos domingos. E isso eleva em muito o Kuma como um personagem muito bom em One Piece, dá um peso muito grande para ele. Mas esse aqui é um sacrifício que ele tem que fazer ou que ele se sente bem em fazer por ver as outras pessoas felizes. Então ele vai continuar fazendo isso porque só ele aguenta. Então vê só o quão foda não é o Kuma como um personagem. Agora que o Oda tá contando realmente a sua verdadeira história. Daqui a gente dá um salto para 5 anos depois, 25 anos atrás. Porque os dois ainda se mantêm morando juntos. E aí a Ginny quer casar com o Kuma e ele não quer casar com ela. Mas ele não quer casar com ela por causa do seu sangue, ou com receio do que pode acontecer com ela e um possível filho, caso alguém descubra a sua raça, que ele faz parte dos bucaneiros, assim como aconteceu com ele, sua mãe e o seu pai.
Mas aqui, não sei se mais alguém percebeu, ou foi só eu, na verdade, que eu não vejo uma relação de amor entre eles. O Kuma, eu vejo mais o Kuma em relação a Bonnie como se ele sentisse que ela é uma irmã mais velha. Uma pessoa que ele gosta muito, mas não gosta porque ele realmente ama. E no caso da Ginny, ela quer casar com Kuma, mas é mais porque cresceu com esse homem, e esse é o homem que mora com ela desde quando ela era criança. Então é normal para ela pensar que eles deveriam se casar. Mas também não vejo que ela tem algum sentimento de amor realmente pelo Kuma para que eles possam se casar. É mais o Kuma vendo ela como uma irmã mais velha, mas que ele tem que proteger, e ela vendo o Kuma como um irmão mais novo, que também quer proteger. Mas não sei se sou eu que estou interpretando, só eu que estou interpretando dessa maneira, mas não vejo amor envolvido nessa relação. Ainda mais porque o Kuma se mantém fechado por causa do seu sangue, e esse aqui é mais um ponto que pode até ir contra a Ginny ser mãe de alguém ou ter um filho do Kuma, porque ele não quer ter um filho legítimo para essa criança não sofrer por ser um bucaneiro ou ter sangue de bucaneiros e ser caçado pelo governo mundial. Então ele não quer ter um filho agora, com esse governo vigente no mundo de One Piece, e se ele for ter, vai ser num novo mundo, onde o seu filho, da raça dos bucaneiros, possa viver bem sem ser perseguido ou morto pelos Tenryubitos, por exemplo. Então aqui já vai mais um ponto para Bonnie não ser filha legítima do Kuma. Isso é algo que eu pensei ou imaginei. Aqui o Kuma vê mais notícias sobre o Dragon e tem uma admiração, ou sua admiração cresce ainda mais por esse cara. Porque ele acha que o Dragon é um cara legal, é o herói para várias pessoas, e isso aumenta o seu desejo de querer ir para o mar ou querer ajudar as pessoas também, assim como o Dragon faz. Após isso, nós temos um pulo de 3 anos para o futuro, a 22 anos atrás, onde acontece um incidente no reino de Sorbet. Mas antes da gente comentar sobre esse incidente que as pessoas foram escravizadas pelo próprio rei, nós temos um ponto interessante em relação a datas e mais um ponto que pode comprovar ou não que a Bonnie é filha da Ginny e filha do Kuma. Porque durante esse flashback, o Oda dá duas datas que são bastante interessantes, há 25 anos atrás e há 22 anos atrás. A Bonnie tem 24 anos, o Oda revelou isso no SBS de número 68, mas ele disse que é só uma estimativa por causa do poder da Bonnie, então não tem como realmente saber qual é a idade dela, a não ser quando o Oda realmente revelar, se ela é uma adulta, uma criança ou um velho. Mas no SBS de número 68, ele revela que a Bonnie tem 22 anos antes do time skip e depois do time skip ela tem 24 anos. Se isso realmente se confirmar, era para Bonnie ter nascido há 24 anos atrás, no período de 25 anos a 22 anos que o Oda mostra nesse capítulo. Lá, 25 anos atrás, quando ela pede para casar com o Kuma, e 22 anos atrás, nesse momento desse incidente no reino de Sorbet. Então, entre essas duas datas, 25 e 22 anos atrás, era para Ginny ter engravidado da Bonnie, ter tido a Bonnie e era para Bonnie ser uma criança nesse período. Só que em todo esse incidente aqui, que até a Ginny acaba sendo presa, a gente não vê ou não tem nenhuma menção da Bonnie ou deles terem tido uma filha. Ou eles não mencionam isso ou não se preocupam com o possível filho que eles tiveram nesse período aí. Então esse aqui já é um outro ponto que pode comprovar que a Bonnie realmente não é filha da Ginny e nem filha do Kuma, não legítima, não de sangue. Voltando para o incidente, nós temos que o Kuma está lutando contra o exército real, o exército do rei do seu país, porque eles começaram a escravizar pessoas que moram no sul. E aí ele descobre que o país dele foi dividido em duas partes, em sul e em norte. No sul vivem as pessoas velhas e pobres, que não têm condição de pagar o tributo. E do outro lado, que é o lado norte, o lado do rei, vivem as pessoas que conseguem pagar os tributos. Então as pessoas do sul podem ser escravizadas, ou a partir desse momento, vão ser escravizadas pelas pessoas do norte, assim como o rei quiser. É por isso que o Kuma luta contra eles para tentar libertar os escravos. E se a gente for levar em consideração só o poder de Akuma no Mi do Kuma, ele realmente conseguiria destronar o rei sozinho. Eu só não sei por que ele não conseguiu ou por que ele não fez. Mas sozinho, com o poder da Nikyu Nikyu no Mi, sem ninguém para parar ele,
ele poderia ter acabado com todo o exército e tomado o poder por si só. Só que o resultado dessa batalha ou desse ataque do Kuma foi que ele acabou preso e a Guine e os seus companheiros também acabaram presos junto com ele. O Kuma por ter atacado o exército real e os seus amigos por terem tentado libertar o Kuma. Só que um tempo depois, o Ivankov junto com o Dragon e o exército libertário ou da libertação, eles chegam no reino de Sorbet e acabam destronando o rei e tomando o poder para si, ou dando poder na mão da população para que ela escolha um novo rei. É aqui que Kuma e Guine eles se juntam ao exército da libertação, o que adiciona mais poder para esse exército e ele acaba se tornando o exército revolucionário, ou é aqui que nasce o exército revolucionário. Aqui também o Dragon começa a cativar ainda mais o Kuma com seus ideais de libertação, porque o seu objetivo com o exército revolucionário é ajudar diversos países que querem se libertar dos seus reis tiranos, ele quer treinar todas as pessoas novas que querem entrar para o exército revolucionário e no futuro ter um exército que esteja espalhado pelo mundo inteiro, como é o que a gente vê hoje em dia. O exército revolucionário tem um exército gigantesco no mundo inteiro, para que eles possam lutar contra ou diretamente contra o governo mundial. E é por isso, ou com esses objetivos, que o Kuma é totalmente cativado pelo Dragon e resolve seguir ele para sempre. É basicamente isso que acontece. E o próprio Dragon fala que ele não vai se arrepender por isso. O Oda também revela que o Dragon fez parte da marinha. Então o Garp pelo menos conseguiu fazer com que o seu filho entrasse para a marinha. Só não conseguiu fazer com que ele permanecesse lá, porque ele disse que não viu justiça naquele poder que existe em One Piece e por isso que ele saiu. A justiça que eu acho que ele viu, ou que ele não viu na verdade na marinha, é porque a marinha é só a força militar do governo mundial. Então eles têm que ser na verdade obedientes a todas as ordens do governo mundial, mesmo que essas ordens vão contra a liberdade das pessoas ou dos povos, ou que eles realmente tenham que massacrar pessoas ou povos. E é exatamente por isso que o Dragon não conseguiu ficar dentro da marinha e foi criar seu próprio exército, para realmente lutar a favor das pessoas ou da população. Aqui a gente tem um outro ponto interessante que foi nesse momento que a Guine e o Kuma entraram para o exército revolucionário. E o Oda nos dá mais um salto no tempo, de 22 anos atrás, quando os dois entraram para o exército revolucionário, e 14 anos atrás, quando eles se tornaram realmente comandantes do exército revolucionário e se separaram. Esse gap de tempo aqui de 8 anos, se eu não estiver enganado, de 22 anos atrás para 14 anos atrás, eles passaram separados. Eles podiam se ver aqui e ali, mas eles passaram separados até porque a Guine se tornou uma comandante do Exército Leste. Então, esse gap de tempo aqui poderia muito bem explicar uma aproximação maior da Guine com o Dragon e um possível filho que eles tiveram, que no caso é o Luffy. E aí nesse período é um período muito bom para que o Luffy, eles tenham essa relação, a Guine tenha engravidado do Luffy e tenha tido o seu filho. E aí ela não seria realmente a mãe da Bonnie, ou não teria tempo para isso na história, assim como eu venho dizendo sobre esses saltos e períodos no tempo que o Oda está nos falando ou nos mostrando ao longo desse capítulo aqui. Mas 14 anos atrás, a Guine já era comandante do Exército Leste, só que acontece uma tragédia e ela acaba sendo capturada por um inimigo. Então, o resultado, ou a gente vai saber o que aconteceu com a Guine, porque ela não aparece nos capítulos atuais, no próximo capítulo, porque a próxima semana não tem capítulo. Mas no próximo capítulo o Oda vai revelar o que realmente aconteceu com ela e possivelmente se ela é a mãe da Bonnie, mãe do Luffy, ou não é mãe de ninguém. Ela é só uma personagem importante que desapareceu e foi de grande importância para que o Exército Revolucionário pudesse crescer ainda mais. Mas esse gap de 22 anos para 14 anos atrás é que pode comprovar que Dragon e Guine tiveram uma relação e ela pode ser a mãe do Luffy. Mas o que todo mundo quer saber a Guine é realmente a mãe do Luffy ou mãe da Bonnie? Levando em consideração todos os pontos que a gente tem, ela pode ser dito que ela realmente é a mãe de um ou a mãe do outro? O que eu posso dizer será que o Dragon foi talarico? Muita gente pode se questionar isso. Na verdade eu acho que não. Porque, como eu falei no começo desse capítulo, o Kuma não nutria um sentimento de amor pela Guine, mas um sentimento de proteção, ou como se ela fosse uma irmã mais velha.
E a própria Ginny, ela não aparentava que ela tinha uma relação de amor pelo Kuma. Não sei se foi só eu que notei isso, mas uma relação de agradecimento, porque o Kuma salvou ela e 500 outros escravos lá no incidente de God Valley. Então acho que ela só achava ou pensava que deveria casar com o Kuma. Mas a partir do momento que eles entraram no exército revolucionário e ela conheceu um homem de verdade, que no caso era um homem que ela realmente se apaixonaria por amor, ou que ela nutrisse sentimentos de amor por ele, aí ela ficou com ele, que no caso é o Dragon, ou pode ser o Dragon. Outros pontos que comprovam que a Bonnie não é filha dela, como eu já citei aqui, que naquele gap de 24 anos, de 25 a 22 anos, a Bonnie não aparece ou não tem menção da Ginny ter ficado grávida, é que quando a Bonnie apareceu no início do arco de Egghead, ela aparece na forma de criança. E em relação a poderes de Akuma no Mi, onde você se transforma, normalmente a pessoa perde a sua transformação quando cai na água. Então, se a Bonnie realmente não tiver a idade que ela aparenta ter, que é 24 anos, como o Oda revelou, e sim for uma criança, então o Kuma adotou ela recentemente, ou sei lá, há 2, 5 anos atrás, quando ele ainda tinha consciência. Ou ele adotou ela em algum momento da história que não foi há 25, 24 anos atrás, que foi o momento onde ela nasceu em um outro local. Um outro ponto que comprova isso é que quando ela lembra do Kuma e chora porque ela vê a aparência de seu pai nos pacifistas, ela tá com a aparência de criança, ela se mostra na forma de criança, e o Kuma tá com um semblante mais velho do que ele aparece ou do que ele realmente mostra nesse capítulo, nesse gap de 25 a 22 anos atrás, que é o momento onde a Bonnie nasceu se ela realmente tiver 24 anos. Então, esses aqui são mais 2 pontos. Ela, em formato de criança, depois que perdeu seus poderes de Akuma no Mi, e a sua lembrança como criança, quando ela encontra o Kuma ou quando ela lembra do Kuma. Mas um outro ponto contra o fato dela realmente ser filha do Kuma é que quando ela vai para o Reverie e tá na forma de velha, ela é confundida com a rainha Connie, do reino de Sorbet. Então, muito provavelmente, ela pode até ser filha daquele antigo rei tirano que foi deposto. E aí pode ser que ele tenha sido preso ou morto, mas os filhos não devem herdar os pecados do pai. Então, Kuma pode ter adotado ela como sua filha depois que seu pai foi morto, porque ele era um rei tirano. E daí essa confusão da Bonnie com a Connie, que é a rainha do reino de Sorbet, porque ela realmente é da família e é muito parecida com eles. Só que também existe um ponto contra a Ginny ser mãe do Luffy, porque nesse gap de 22 anos atrás, se eu não estiver enganado, vou até dar uma olhada aqui, 22 a 14 anos atrás, a forma da Ginny, como ela aparece no capítulo, ela parece ser muito mais jovem do que quando aparece aquela mulher lá, que é muito parecida com ela, tem as mechas aqui, segurando uma criança ou um bebê, que no caso seria o Luffy. Então a aparência da Ginny nesse gap de 22 anos atrás a 14 anos, que é o momento onde o Luffy nasce e ainda é uma criança e está crescendo, aquela forma ou a forma daquela mulher não ou é mais velha, na verdade, do que o que a Ginny aparenta ter há 14 anos atrás, no momento que ela é sequestrada. Então, existem vários argumentos a favor ou não dela ser a mãe do Luffy ou a mãe da Bonnie, mas eu quero saber as suas opiniões. Comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!